E olha a manchete da Folha de São Paulo agora, Augusto Nunes. Após Datafolha, Lula decide antecipar lançamento de pré-candidatura. Claro que eles querem emplacar a narrativa, né, do Lula candidato céu, e vai ser impedido porque não querem a volta dele à presidência. Olha aí como ele é líder e o povo brasileiro quer, quando na verdade não é a maioria. É o que a gente chama em quadro eleitoral de maior minoria. E de acordo com o Datafolha, o que é sempre suspeito. Até porque, vamos trazer isso para comentar também, o diretor do Datafolha tinha dito que a inelegibilidade de Lula aprofunda a crise democrática. Ele falou isso? Falou isso. Mas o diretor tem com isso? Não, pois é, o diretor tem que medir os números de intenção de votos, não é? Esse é imparcial, não pode ser chamado de militante. Você imagina se fizesse alguma coisa sobre outro candidato, sobre um tucano, sobre o Bolsonaro, um diretor de pesquisa que te desse a pesquisa como o Bolsonaro líder ou um tucano líder, o que a Gleisi Hoffmann falaria se ele soltasse uma bravata dessa? Com alegações por motivos opostos, mas que vão para a mesma direção, o Datafolha transforma em candidato quem não será, como é o caso do Lula e como ele fazia com o Moro. O Datafolha insistia em colocar o Moro como candidato à presidência da República, coisa que ele sempre disse que jamais seria, só para dizer lá que como é que seria o segundo turno, estaria equilibrado e tal. Então é uma safadeza. Essa agora, o Lula está na lei da ficha suja ou foi revogada? Foi revogada ontem, hoje, ele não pode ser candidato. Agora, tudo bem, o Lula insiste, então, agora, falar que ameaça a democracia é a mesma coisa que dizer que se o Emael, repito, não for candidato, e a gente não ouvir aquela musiquinha dele, a eleição não é farsa. Mesma coisa. Que importância tem? A gente tem de cumprir a lei ou desviar alguém da lei porque ele precisa ser candidato para ter o terceiro mandato, porque ele salvou o país. Isso é uma piada de mau gosto e que vai ser desmentida pelo eleitorado e pela justiça antes dele. Eu falei mais cedo que o pessoal do PT já estava explorando essa declaração do diretor do Datafolha e o Silvio subiu aqui no nosso monitor o tweet do Pepe Vargas, do PT, dizendo o seguinte: diretor do Datafolha reconhece que barrar Lula, líder de todas as pesquisas, é uma forma de enfraquecer processo democrático no Brasil. Na verdade, escreveu ali democrático, porque petista sempre comete erros, claro. A vírgula também está faltando ali depois de pesquisas, mas esse é um petista padrão. Então, quer dizer, o diretor do Instituto de Pesquisa está legitimando a narrativa do PT, sendo que se um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro chegar à presidência da República, ele vai nomear um corrupto, né, condenado pela justiça, em primeira e segunda instância. Ele vai nomear o ministro da Justiça, Augusto, o diretor da Polícia Federal, o procurador-geral da República, ministros do Supremo, do STJ, desembargadores federais e vai ser o chefe supremo das Forças Armadas. Pode isso? O diretor do Datafolha acha que foi errado prender o Fujimori no Peru, ele diria isso? Exato. Porque o Fujimori também tem tanta força, ele tem mais força eleitoral que o Lula, porque a filha dele quase se elegeu pelo sobrenome. Agora, o que é isso? Não vai cumprir a lei porque em nome da democracia, mas a democracia e o cumprimento da lei são indissociáveis. Sem o poder judiciário independente, não existe democracia. É isso que o diretor do Datafolha precisa aprender primeiro, para depois ficar bancando o professor de democracia e de Estado Democrático de Direito. Zé Maria, como é que o diretor fala isso, que o Lula inelegível aprofunda a crise democrática, se o Lula nunca foi garantidor de democracia nenhuma? Ele e o PT contribuíram para minar a democracia com todo o esquema de financiamento ilícito de campanha, que é uma fraude à democracia. Eu acho que é exatamente o contrário, né? A não participação enaltece a democracia, porque exatamente coloca os candidatos com a cara mais limpa nessa disputa, renova, de certa forma, a política nacional, que está precisando mesmo de passar por uma sacudida. Mas eu queria dizer, ouvindo vocês aí, a pesquisa eleitoral que nos é colocada, que é publicada, é uma pesquisa muito superficial. É uma fotografia do momento que não representa, na minha opinião, nada, porque os candidatos não estão colocados e a campanha efetivamente não foi iniciada e ninguém sabe quem é o grupo que vai apoiar cada um dos candidatos, quando eu digo grupo de partidos políticos, né? E ninguém foi à televisão de cara aberta dizer: eu sou candidato e a minha proposta é esta, né? Então, esta é a fotografia atual de uma forma muito superficial. Eu insisto que os detalhes
e as tendências e as análises mais apuradas, essas não nos são colocadas à disposição e ficam nas mãos dos figurões que vão decidir aí qual candidato apoia e que rumo tomar. Ou seja, são os manipuladores do subconsciente na política.